Bom dia, paz do Senhor. Essa semana eu estudei um texto na Bíblia, que é um texto bem conhecido, que é quando Pedro anda pelas águas indo ao encontro de Jesus. Tá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28 ao 31. Eu vou ler aqui para vocês. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Meus irmãos, nesse texto, logo no início, a gente vê que Pedro ele tem dúvida se é de fato Jesus que está vindo caminhando sobre as águas. E ele pergunta, ele questiona. E Jesus responde. A todo momento, meus irmãos, o Senhor, ele nos responde quando nós temos dúvidas. Então Pedro se enche de fé depois de ouvir a resposta e sai do barco e vai na direção de Jesus. Só que quando ele se dá conta aonde ele estava, no meio do mar, vento forte, mar agitado, ele teve medo e começa então a afundar. Ele pede a Jesus que o salve e Jesus imediatamente o salva. Só que Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidou? Meus irmãos, a reflexão que o Espírito Santo trouxe no meu coração foi: quantas vezes nós buscamos Jesus e duvidamos, questionando se ele é ele de fato. Ele nos responde, nós recebemos a confirmação e vamos em direção a ele, olhando fixamente para ele. Mas aí vem os medos, as dúvidas, as falhas, e com isso o nosso coração ele se enche de medo, de julgamento. Enquanto nós estamos perdidos olhando para os nossos medos, nós esquecemos de olhar para o alvo, que é Cristo. E meus irmãos, quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos e paramos de olhar para Cristo, nós começamos a afundar em nós mesmos, nos nossos problemas, nos nossos medos, nas nossas tempestades, no nosso auto-julgamento de nós mesmos. Mas ele está ali, ele não saiu dali. Há um chamado, há um pedido de ajuda. Basta você dizer: Jesus, salva-me, venha ao meu resgate. E ele vai estender as mãos para você. Mas você tem que ter fé. Homem de pequena fé, porque duvidou. Você tem que ter fé, meu irmão. Você tem que orar todo dia pedindo renovo da sua fé. Todos os dias, sem cessar. A Bíblia fala orar sem cessar, orar sem cessar. Peça fé, renovo da sua fé sem cessar. Peça intimidade com o Espírito Santo sem cessar. Porque sem a fé, meus irmãos, os medos vêm, as tribulações vêm, as tempestades vêm. E nós perdemos o alvo. Nós temos que estar firmados e renovados na nossa fé, dia após dia, para que em meio aos nossos medos, não afundamos. Porque enquanto nós estivermos com os olhos fixos em Jesus e com a nossa fé estabelecida, firmada e renovada, não tem tempestade que abale, não tem tempestade que nos dê medo, não tem tempestade que nos trave. Eu me lembro que quando eu decidi seguir Jesus, uma das coisas que eu ouvi foi: você está escolhendo esse caminho porque é o mais fácil. E eu lhes digo, caminhar, andar com Cristo não é mais fácil. Não é o caminho mais fácil. Nós teremos tribulações, teremos medo, teremos aflições, mas nós não podemos ser cristãos de pouca fé. Nós temos que dobrar nosso joelho e pedir renovo da nossa fé todos os dias. Foi essa palavra que o Senhor me deu quando eu li esse texto. O Espírito Santo, trouxe esse texto para mim, na minha mente.
E o que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu lia esse texto foi que nós não devemos nos perder em meio aos nossos medos, em meio às nossas tribulações, e que nós devemos orar dia após dia pedindo renovo da nossa fé ao Espírito Santo. Porque sem a fé nada podemos fazer. Sem a fé, meus irmãos, não há esperança. Sem a fé não há salvação. Porque só será salvo todo aquele que nele crer. E crer, meus irmãos, é ter fé. É enxergar com os olhos da fé a salvação. É acreditar, é crer com fé. Com fé. Fé de verdade. Fé que aquele milagre que a gente não consegue alcançar com os nossos braços, e antes mesmo de tentar com a nossa força, colocar a nossa fé à frente, colocar Cristo à frente, entregar a Cristo. Porque sem a fé, meus irmãos, nada podemos fazer, nada podemos alcançar. Eu me lembro que quando eu decidi, seguir a Cristo, buscar uma igreja, eu tava lavando a louça e eu questionei: Jesus, se é tu mesmo, se tem salvação pra mim, me mostra. Braba? Questionei, fiz que nem Pedro. Só que Pedro não foi brabo, né? Pedro só questionou, mesmo sabendo, mesmo tendo caminhado com Jesus, mesmo tendo visto os milagres que Jesus era capaz, Pedro ainda questionou se era Jesus. Então eu, naquele meu momento, mesmo sabendo que Jesus existia, que Jesus morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, para que eu fosse livre, para que eu fosse salva, eu ainda questionei. Jesus, se é tu mesmo, me mostra. Me mostra porque eu já não tenho mais força, eu já tô desistindo. Naquele mesmo momento eu senti uma mão tão pesada, tão forte sobre mim, que eu fui ao chão, eu me prostrei ao chão. Não teve oração, não teve palavra, teve pranto, teve choro, teve gemidos inexprimíveis. Eu chorei que nem um bebê quando sai do útero da mãe. Porque eu não tinha palavras para expressar. E eu já caminhava com Cristo. Quando o Senhor me mostrou que era Ele, eu decidi andar com fé na direção dele. E nesse processo de andar com fé na direção dele, eu já estava passando por umas questões como depressão, ansiedade, crises de pânico. E eu me perdi no meio disso. Eu me perdi. Comecei a afundar em mim mesmo, nos meus medos, nos meus pensamentos, na minha ansiedade, no meu auto-julgamento de que eu não sou digna. Não sou digna. Quem sou eu? Por que Jesus vai se preocupar comigo? Então aquilo ali começou a me abalar ainda mais. Até o ponto de eu pensar em tirar a minha vida. Até o ponto de eu quase tirar a minha vida. E isso foi afundar dentro de mim mesma. Eu perdi a fé. Eu perdi a esperança. Eu perdi a salvação naquele momento. Porque eu estava abrindo mão de ser salva. Por medo. Por medo. E naquele momento, o Espírito Santo tocou no coração da minha filha e ela me trouxe de volta. E daí eu comecei a chorar e eu pensei, meu Deus, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? E naquele momento eu dobrei meu joelho e eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais força sozinha. Por favor, me salve. Me salve. E ele me salvou. Ele me curou da ansiedade, da depressão, das crises de pânico. Mas é claro, ele enviou os barcos para que eu pudesse entrar e ser salva. Ele me mandou profissionais adequados, tratamento adequado. Depois de um tempo de tratamento, depois de um tempo de acompanhamento, depois de um tempo de muita fé, muito joelho dobrado, muito pedido, Senhor me salva, Senhor me salva, Senhor me salva, Senhor me salva. E de olhando para o Senhor. Porque eu acreditava que o Senhor podia me salvar. E Ele me salvou. Então, meus irmãos, dobre o seu joelho hoje e peça a renovação da sua fé. Porque aquele milagre que você procura, só Ele pode